Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para assim darmos continuidade ao nosso trabalho. E a temática de hoje é salvação pela graça. Se você não conhece esse assunto a fundo, eu diria para você que a salvação sempre foi pela graça. E eu convido a você a conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é uma das mais importantes temáticas da Bíblia. É o plano da salvação. É a manifestação de Deus na vida dos homens para salvar. Como Deus salva os homens. Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. Eu convido você a permanecer conosco aqui alguns minutos e juntos estudar esse assunto. Pegue um caderno, uma caneta para você fazer as suas anotações de todos os textos que falam sobre essa questão do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Muitos acreditam que a salvação pela graça se manifestou no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não, em todas as épocas. Repito, todas as épocas, a salvação, ela sempre foi pela graça. E como é que nós vemos a salvação pela graça no Antigo Testamento? Simples. Nós vamos analisar aqui de forma bem simples e perceber que, de fato, em todas as épocas, a salvação foi pela graça. Se você já está com o seu caderno em suas mãos, perceba o que está ali escrito em Gênesis capítulo 6, verso 8. Lá está a dizer que Noé achou graça diante de quem? Diante de Deus. A graça de Deus se manifestou ali sobre Noé. E você percebe que Noé foi aquele que levou a sua família para dentro da arca. E ele e sua família foi o quê? Foi salva. A Bíblia também diz em Salmos 6, verso 4, que Davi clama pela graça de Deus. Olha, Davi clama pela graça de Deus. Anote, Salmo 6, verso 4. No livro de Isaías, capítulo 60, verso 10, você vai ver ali a graça como fonte de misericórdia. Eu vou repetir. Graça você vai ver ali como fonte de misericórdia. Isaías 60, verso 10. Agora, quando você vai para Isaías 53, você vai ver Jesus, ele é o Cordeiro anunciado. Perceba, isso aqui é importante para você entender o desfecho da reflexão. Jesus, ele é anunciado ali em Isaías 53. Ele é anunciado como o Cordeiro que tira o quê? O pecado do mundo. Então aqui você percebe que a graça, através desses textos, ela se manifestou salvadora aos homens lá no Antigo também Testamento. Outra coisa super importante, onde nós vemos a graça se manifestando literalmente. Por exemplo, as pessoas do Antigo Israel, o que elas deveriam fazer para receber o perdão de Deus? Elas deveriam, através do rito que se manifestava no santuário terrestre, ou seja, todas as pessoas que pecavam por ignorância ali no Antigo Israel, elas deveriam, se elas fossem pobres, elas levavam uma rolinha ou uma pombinha até o santuário, ou se elas fossem ricas, levavam um novilho, levavam um cordeiro e etc. E ali no santuário terrestre, os sacerdotes que faziam os trabalhos diários, recebia essa pessoa lá no santuário, essa pessoa colocava a mão sobre aquele animal, sobre aquele bode ou sobre aquele novilho, enfim, e ali confessava os seus pecados. Os sacerdotes imolavam aquele animal e supostamente as pessoas eram o quê? Perdoadas. Porém, quando você vai para Hebreus capítulo 10, verso 4, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que é impossível sangue de bodes perdoar o quê? Pecados. Então, aparentemente aqui há uma contradição. Não, mas não existe contradição no texto bíblico. Porém, na verdade, as pessoas que levavam aquele animal até o santuário terrestre, aquele animal apenas era um símbolo de quem? De Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a graça que se manifesta salvadora a todos os homens. Então as pessoas levavam o animal ali pela fé, crendo que um dia Jesus Cristo viria morrer por ela. Ou seja, que a graça de Cristo um dia ia se manifestar salvadora para salvar ela. E era assim que as pessoas eram perdoadas, que as pessoas eram salvas lá no antigo, o quê? No antigo Israel. Isso é o quê? Isso é graça se manifestando na vida dos homens. Mas agora quando você vem para o Novo Testamento, você vai encontrar também ali a graça de Deus se manifestando para salvar o homem. No livro de Atos, capítulo 15, verso 11, os gentios
eles eram salvos por meio de quê? Graça, ou seja, de graça. Quando você vai para Efésios, e é o texto que nós vamos refletir um pouco, Efésios capítulo 2, verso 8, ali diz que a graça é um dom de Deus. É o que diz ali, a graça é um dom de Deus. Porém, em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 15, vai anotando, a graça, ela transborda em misericórdia. Então você vê uma ligação de tudo aquilo que há no Novo Testamento com o que há onde? No Antigo Testamento. Tudo está interligado. Perceba que em Isaías capítulo 60, verso 10, a graça é apresentada ali como fonte de misericórdia. Mas quando você vai para o Novo Testamento, também a graça ali transborda em misericórdia. Percebe que como a Bíblia ela se completa, não existe variada sombra de dúvida naquilo que está escrito. Deus escreveu com muita precisão por meio dos homens o texto bíblico sem erros que venha de alguma ou de outra forma levar o ser humano a duvidar de quê? Da sua palavra. Pelo contrário, a palavra ela é digna de aceitação. Porém, falando sobre a graça que se manifesta salvadora, Paulo aos Efésios no capítulo 2, verso 8, ele escreveu aqui sobre essa temática e eu queria aqui já começar a finalizar a reflexão de hoje falando sobre o que Paulo fala aqui. E Paulo fala aqui o seguinte, Efésios 2, verso 8, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Paulo está dizendo que pela graça, ou seja, de graça, nós somos salvos. E não vem nada de nós. Nós apenas alcançamos por meio de quê? Da fé. É o que Paulo está dizendo aqui. Salvação alcançada, lançada a mão. Nós lançamos mão da salvação por meio de quê? Da fé. É o mesmo que acontecia com o antigo Israel. Pela fé eles levavam o quê? O cordeirinho ali. A pombinha, a rolinha, ou o bode, ou o cabrito. Eles levavam onde? Ali no santuário. Pela fé eles faziam isso. Crendo que o Senhor Jesus um dia ele iria vir para morrer uma vez por toda pelos pecadores. E eles criam nisso e eles levavam até o santuário a sua ofertinha, entregando ali em sacrifício, crendo que um dia Cristo seria o verdadeiro sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Foi por isso que João Batista, no capítulo 1 de João, no verso 29, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele fita os olhos em Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória! Que lindo, queridos, que lindo é o que de fato está na Bíblia. A salvação, ela nunca foi e nunca será por obras. Não, no verso 9 aqui você deixa muito claro isso. No verso 9 você vai ver o apóstolo dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, queridos, imagine se a salvação fosse por meio de obras. Ela invalidaria o que Cristo fez na cruz por você. Porque ia chegar talvez um momento em que Deus poderia te reivindicar alguma coisa e você chegaria para ele, Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo para ser salvo. É como se você estivesse comprando a salvação por meio daquilo que você faz. Não, a salvação é um presente de Deus para os homens. É um dom imerecido, sabe? Eu repito, imerecido. Mas mesmo sem nós merecer, Cristo veio, se fez homem, foi até a cruz e morreu por todos nós, para que se assim nós aceitar esse tão maravilhoso sacrifício, nós seremos o quê? Salvos. Agora, veja bem, se a salvação é de graça e as obras não salvam, mas por que é importante as obras? Na verdade, quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas, nos convertemos, nós agora passamos a andar em novidade de vida. E quem anda em novidade de vida anda fazendo o quê? Praticando o quê? As obras de Cristo, as obras de justiça de Cristo, fazendo o bem, ajudando as pessoas, guardando a santa lei de Deus, que é uma das temáticas que nós vamos ver pela frente, é o nosso próximo estudo, a lei do Senhor. E eu convido você a ficar conosco aqui. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a lei de Deus. Porém, aqui você percebe que de fato a salvação é de graça. E mais uma vez eu vou citar para você João 3,16. Foi ali que Deus manifesta todo o seu amor pela raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, é aqui que a graça
ela abundou, como diz Paulo em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. E ela tem superabundado em todos os séculos. E chegou até você hoje. A graça, ela é Jesus. Jesus é a graça de Deus que se manifestou no meio dos homens para salvar. Queridos, você aceita essa graça na sua vida? Pensa nisso. Aceite a graça, aceite Jesus Cristo na sua vida. E com certeza você será salvo. Tu e tua casa. Amém? Esse é o convite de Deus para você hoje. Que Deus abençoe você e sua família.